Hebreus capítulo 11. Nós vamos continuar no nosso assunto. Muito provavelmente vamos ter uma interrupção por um tempo nesse assunto. Depois, mais adiante, nós retornaremos a ele. No entanto, hoje nós vamos ler capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 13 a versículo 16. E depois nós leremos também do versículo 30 em diante. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Versículo 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Oremos. A honra e a glória sejam a ti, meu Senhor. Pela participação desse teu filho indigno aqui nessa noite, eu dedico ao Senhor toda a honra e toda a glória. Fala ao nosso coração, edifica-nos, dá-nos instrução na tua palavra nesta hora. Queremos sair daqui transformados, mais parecidos com Jesus, mais dispostos a andar na luz da tua presença. Fala conosco, meu Pai querido, e recebe como libação da minha parte as palavras que eu já disse e aquelas que, mercê do Senhor, ainda proferirei nesta noite. É assim que, com a sinceridade do meu coração, me apresento para esse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, hoje as informações chegam muito depressa, né? Aquilo que, quando eu era adolescente, a gente levava, assim, muito tempo para ficar sabendo, situações que passavam, por exemplo, os nossos irmãos lá nos países chamados países da cortina de ferro, os países comunistas, países muito fechados para o evangelho. Então, muitos irmãos nossos sofreram lá por causa de Jesus. Hoje, muitos irmãos nossos estão sofrendo nas mãos de alguns muçulmanos, e aqui quero deixar claro, obviamente, que não são todos que aprovam essas atitudes, mas alguns muçulmanos que agem como loucos, orientados certamente pelo inferno, e estão matando, literalmente matando os nossos irmãos em Cristo, pela sua fé, por causa da sua fé em Jesus. E nesta semana, chegou-me uma imagem
de uma senhora que está assim com a cabeça baixada, me parece que ajoelhada, mostrando, ou pelo menos fazendo um gesto que estaria mostrando o seu pescoço, porque ela seria decapitada. E pelo que dizem lá, ela foi decapitada. Mas antes de morrer por causa de Jesus, aquela nossa irmã disse uma última palavra. E a última palavra dela foi Jesus. Ela podia ter pensado assim: eu tenho vivido por Jesus. E ele não está aqui para me socorrer, vão me matar. E ela bastava dizer assim: eu nego a Jesus. Provavelmente não morreria. Mas a sua palavra última antes de morrer foi Jesus. E morreu. E está agora na presença do Senhor. É isso que está reservado aos que esperam em Deus. Permita o Senhor que a esta glória nós sejamos todos conduzidos. O texto que nós tomamos para falar sobre fé, queridos, nesses domingos, é o texto que nós conhecemos como o texto dos heróis da fé. O capítulo abre explicando a fé. E depois nós somos apresentados a uma série de acontecimentos incríveis, extraordinários. E isso para nós fica sendo a referência de fé. Então, quando o extraordinário acontece, quando o incrível acontece, quando algo incomum acontece com uma pessoa, está evidenciado que esta é uma pessoa de fé, vira um paradigma de fé, da fé evangélica, da fé uma vez por toda entregue aos santos, da fé pela qual a palavra do Senhor diz que nós devemos estar dispostos a lutar. Mas, irmãos, o texto que nós lemos nesta noite, neste mesmo capítulo, nos apresentam algumas pessoas que me parecem que, se tivéssemos que vincular a elas a ideia de heroísmo, nós as chamaríamos de anti-heróis. Na visão comum que nós temos de ser um herói da fé, que é alguém que é usado por Deus para realizar o extraordinário, esses aqui seriam os anti-heróis. Porque o texto que nós lemos começa dizendo assim: todos estes morreram. Todos esses morreram na fé. Não é? Foram curados na fé. Foram ressuscitados na fé. Não, o que está dizendo aqui é morreram. Aparentemente foram derrotados, foram vencidos na fé. E acrescenta e diz: sem ver a promessa concretizada. Meus amados, antes de irmos adiante, talvez seja interessante estabelecer algo muito importante, uma conceituação em relação à fé, já que nós estamos falando sobre esse assunto, e a gente precisa ir colocando esses conceitos à medida que vamos avançando nessas lições que esperamos sejam muito práticas para o cotidiano de cada um. Mas prestem atenção no seguinte, queridos: a fé evangélica, a gente olha para essas pessoas e pensa, é uma pessoa virtuosa, é um herói. Mas, irmãos, a fé evangélica, não é a fé dos evangélicos, repriso, mas a fé evangélica, a fé do evangelho, não é uma virtude autoproduzida. A fé evangélica é um presente de Deus. Não há heróis. Não há heróis. É um erro a gente pensar que aquele que aparentemente obteve uma vitória é um herói, merece crédito, deve ser louvado, lembrado. Porque a gente fica com a impressão de que aquela pessoa conseguiu, de alguma maneira, encontrar um caminho de uma virtude em que ele próprio a construiu e agora ele se utiliza dessa virtude para sobressair-se sobre os demais. Não é verdade. Queridos, a fé que nós vemos nesses homens, a fé que está no seu coração e no meu, é um presente de Deus. Não há mérito, não há heróis. O que nós aprendemos na palavra do Senhor, irmão Elias, estivemos conversando sobre isso nessa semana, não foi, querido? O presbítero Elias e eu conversamos sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom,
A fé é um presente dado por Deus, por escolha dele, por autodeterminação do próprio Deus. Não há mérito, queridos. Não há, a rigor, não há heróis. Aliás, lendo C.S. Lewis sobre essa questão da fé, eu me lembro que ele utiliza o seguinte exemplo. Uma criança, um filho chega para o pai e pede dinheiro para que ele possa comprar um presente para o pai que está aniversariando. Esse pai pode dizer que efetivamente ganhou alguma coisa? O pai deu dinheiro para o filho comprar para ele. Na verdade, ele comprou. Se não houvesse o filho, ele podia comprar do mesmo jeito. É isso aí, querido. Vocês sabem, amados, o caminho da fé passa por esse entendimento de que nós não somos nada, não temos nada, não merecemos nada, não somos heróis coisa nenhuma, não somos melhores do que ninguém, porque a fé é um presente de Deus. A fé não é uma virtude autoproduzida, a fé é um presente de Deus. Agora, queridos, existe uma fé comum a todas as pessoas, inclusive aos não evangélicos, aos não crentes, aos não discípulos de Jesus. É aquela convicção que a pessoa tem a partir das evidências. Um cientista pode dizer que tem fé, tem convicção, porque as evidências mostraram isso. E vou dizer mais. Daqui a pouco volto a essa ideia, mas me permitam antecipar. Fora do evangelho, milagres também acontecem. E não são poucos. Aliás, queridos, a palavra do Senhor diz que Satanás, nos últimos tempos, fará descer fogo do céu. Já pensou isso? Satanás fazendo descer fogo do céu. Com que propósito? Ele vai fazer descer fogo do céu numa tentativa de enganar os eleitos de Deus. Numa tentativa de enganar os eleitos. Porque ele sabe que muitas pessoas estão com a sua fé alicerçada nos milagres. Então, quando vê um milagre, seja onde for, de que jeito for, se aparecer o nome Deus, é de Deus. Meus amados, a fé genuína, a fé evangélica, é a fé que se satisfaz com a promessa de Deus, mesmo se essa pessoa não tiver a oportunidade de ver o cumprimento dessa promessa. É isso que esse texto aqui está ensinando. A fé evangélica se satisfaz com a promessa, com o fato de que Deus prometeu, mesmo que não a veja cumprida. É isso que o texto está dizendo. Repriso, versículo de número 13. Todos estes morreram na fé, não abandonaram, não retrocederam, sem ter obtido as promessas. Estes quem? Estes sobre os quais preguei nos últimos domingos. Especialmente Abraão, depois o filho dele, o neto dele. Eles não viram a concretização da promessa, mas não perderam a fé. Volta comigo agora os seus olhos para o versículo 39. Até o 38, só coisas incríveis estão acontecendo. Mas eu vou reler o que diz aqui o 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Reparem bem, não é gente que abandonou a fé, não é gente que envergonhou o evangelho, não. Todos estes que obtiveram bom testemunho, os do Velho Testamento, do Novo Testamento, na igreja primitiva e em qualquer tempo, destes aqui mencionados, olha lá, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Há uma razão, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Em ocasião oportuna, eu posso voltar a esse último versículo, não vamos fazê-lo agora. Porque aquilo que quero destacar, queridos, é
estas foram pessoas que deram bom testemunho. Foram pessoas aprovadas pelos homens e por Deus. Deus as aprovou. Naturalmente, também elas, como nós, pecaram, tiveram seus problemas, mas foram aprovadas por Deus e não receberam a concretização da promessa. Essa é a verdadeira fé evangélica. O que disse Jesus naquela circunstância em que um dos discípulos exigia confirmar, percebendo, vendo, tocando, se Jesus era de fato Jesus ou não. Se lembra? Jesus disse o quê? Mais bem-aventurado, feliz, quem é, queridos? O que vê o milagre? O que toca e percebe que é Jesus ressuscitado? Não, mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que não viu e creu. Não viu, mas exerceu a fé. Não viu, mas exerceu a fé. Às vezes acontece na vida da gente, queridos, que a gente fica esperando uma bênção. E a gente vai passando, e os dias vão passando, e os anos vão passando, e as décadas vão passando, e a bênção não acontece. E a gente pensa, meu Deus, será que eu não tenho fé? Será que eu sou menos do que os outros? De onde é que eu vou arrumar essa fé que faz as coisas acontecerem? Onde eu vou arrumar isso? Meus amados, estes que obtiveram bom testemunho pela sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Você vem aqui a um culto e pede uma oração específica, e a gente ora, você ora, a igreja ora, e não acontece o que você esperava, mas você mantém a fé. Porque a fé evangélica genuína é essa. Meus amados, acreditar no poder de Deus, quando tem perna crescendo, quando tem câncer desaparecendo, acreditar no poder de Deus, quando o extraordinário está acontecendo, é fácil. É tão fácil que as pessoas aceitam ser ludibriadas por isso, como se tudo o que resultasse nisso viesse de Deus. Ou vocês acham que aqueles que vão consultar aquele demônio que dá consulta em Alexânia, o fazem acreditando que é o diabo que está fazendo? Não, tudo é Deus. Afinal de contas, um milagre desse só Deus para fazer, a ideia é essa. Mas, queridos, a fé evangélica desses aqui não viram a concretização da promessa, só esperaram. Não aconteceu com eles. Depois você retoma a sua leitura e releia a vida daquele homem sobre o qual pregamos no último domingo, Abraão. Deus chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Deus, aliás, reconfirma o seu chamado, porque antes disso, Deus já o tinha chamado em Ur dos Caldeus, na terra dos caldeus. Você vai ver isso em Atos, no capítulo 8. Ele vai para Arã, fica ali com seu pai, o seu pai morre. E Deus diz assim, vai para uma terra que eu vou lhe mostrar. Deus não disse, eu vou dar para você essa terra. Isso é uma confusão que se faz, querido. Às vezes se prega que Deus prometeu uma terra para Abraão. Deus não prometeu uma terra para Abraão. Deus prometeu uma terra para os descendentes dele. Só que você vai para o capítulo 15 e aí há um questionamento. Deus volta a Abraão, conversa com ele e diz que vai cumprir a promessa. E ele diz, como? O Senhor disse que eu vou ser o pai de uma nação e o meu herdeiro é um escravo que nasceu na minha casa, eu não tenho filho. E aí Deus reafirma a promessa. Reafirma a promessa. Mais um tempo se passa. E quando esse homem já tem 99 anos, a primeira vez que Deus fez a promessa, ele tinha 75. Já tinha 99 quando a promessa foi para se cumprir. Algo aconteceu no meio do caminho sobre o que podemos falar depois. Mas mais adiante, queridos, Deus chama esse homem para fazer com ele, refazer com ele a aliança, capítulo 17 de Gênesis. E ali há um momento curioso, queridos, que ele novamente tem um diálogo com Deus. Precisaríamos de tempo para pregar sobre isso. Não o temos agora. Em ocasião oportuna, quem sabe. Mas ali, queridos, Deus mostra um sinal de uma maneira curiosíssima a ele. Antes da presença, aconteceram as trevas. Interessante.
E depois Deus disse para ele que na realidade ele seria peregrino, ele iria para o Egito, e só muito tempo depois eles voltariam para ali. Na realidade, esse muito tempo depois levou quase a idade que tem o Brasil. 430 anos se passaram. Já pensou nisso? Você pode lembrar o nome de algum antepassado seu de 400 anos? Já ouviu falar em algum? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Mas você sabe que se algum antepassado meu andou aos pés do Senhor, Deus pode ter feito a ele uma promessa a meu respeito? Já pensou nisso? Já pensou que Deus pode ter um plano para alguém que descenderá de você para daqui a 300 anos? E esta bênção chegará pela tua fidelidade a Deus? Foi o que aconteceu com Abraão. Deus prometeu que os descendentes dele daria a terra. Quando ele chegou em Siquém, adorou a Deus ali, ele ainda tinha um problema de família para resolver, porque ele levou um sobrinho que não devia ter levado. Ele teve que fazer umas guerras por causa desse sobrinho. Mas depois, queridos, Deus diz, essa terra toda eu vou dar aos teus descendentes. Levou mais de 400 anos para Deus cumprir essa promessa. Mas cumpriu. Sabe quanto tempo tem que Jesus Cristo disse que voltaria? 2000 anos. Você duvida que ele vai voltar? Quem duvida? Quem duvida não está aqui. Se alguém duvidasse, não estaria aqui hoje à noite. Nós estamos esperando a volta de Jesus há cerca de 2000 anos. E sabe de uma coisa? Ele voltará. Ele voltará. Mas a palavra do Senhor diz que vai ser como nos dias de Noé, em que Noé construía a arca, pregava a justiça, mas as pessoas se recusavam a acreditar, porque tanto tempo e essa chuva não cai. Uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos e a chuva não cai. Então não vem chuva nenhuma. Da mesma forma as pessoas dizem, onde está Jesus? Cadê Jesus que diz que vem e não vem? Que vem e não vem? E ele chegará como um ladrão à noite que não manda aviso. Chega. Chega. E ele pode chegar hoje. Por que a gente espera com tanta paciência 2000 anos à volta de Jesus, mas quer que as bênçãos de Deus prometidas cheguem de imediato na nossa vida, ou a gente desanima? Porque Jesus ainda não veio, queridos. Há alguns motivos, mas há um principal deles. Quem se lembra? Por causa de uma virtude de Deus. Quem se lembra? Aqui abrindo um pequeno parênteses aqui na nossa reflexão. Isso, longanimidade. Deus é de longo ânimo, não é eterno, é só longo. Deus é paciente, muito paciente. E está esperando que aqueles que precisam ouvir, ouçam. Há algo para acontecer, e o maravilhoso disso é que nós fazemos parte desse projeto para que isso aconteça. E será pregado o evangelho a todos os povos, todas as etnias, todas as nações. Então virá o fim. Ok, fecha o parênteses, volta aqui ao nosso texto. Queridos, a fé evangélica se satisfaz com a promessa, mesmo quando não vê o seu cumprimento. Vocês se lembram, queridos, naquela ocasião que eu contei a vocês, daquele dia que eu preguei naquele colégio, no primeiro dia, no primeiro culto, quando fui trabalhar lá na cidade do Luciano, em Recife, no bairro de Nova Descoberta, Casa Amarela, lá dentro de Casa Amarela, Nova Descoberta, um lugar paupérrimo, e a primeira reunião lá foi numa escola em que eu fui apresentar um filme, e eu tive problema, tive que fugir da escola, porque os rapazes da escola queriam me pegar no final do filme, e eu fui para pregar. Agora imagina se eu fosse para outra coisa. E eu tinha orado por aquele trabalho, queridos, porque eu tinha sido convidado para cuidar da igreja lá, que tinha 9 pessoas. Eu tinha 18 anos, era um garoto, muito animado, mas com o coração miúdo, pensando, meu Deus, o pastor que tinha me levado para lá falou, eu te dou, eu não me lembro agora com precisão o prazo. Não lembro com precisão, mas ele me deu um prazo. Ele disse, se eu tirar você de lá, você não vai reclamar, porque já está avisado. Foi assim que o pastor me levou. No carro dele, uma Brasília amarela. Me deu uma carona para lá. Henrique Guedes era o nome do pastor.
E ele disse, olha como ele disse, a minha esposa é sua madrinha no seminário. Inventaram isso lá, cada seminarista tinha uma madrinha. A minha esposa é sua madrinha e ela me pediu para dar um trabalho para você. Primeiro ela queria que você trabalhasse com a SAF. Eu disse, graças a Deus ele não aceitou. Era para você trabalhar com a SAF, mas eu resolvi te confiar esse trabalho lá. Agora você está avisado, se eu tirar você, você não vai reclamar. Eu disse, está certo. Então me pus em oração, em jejum, buscando a Deus para que fosse uma bênção. Marquei um primeiro trabalho numa escola onde eu fui passar um filme do Instituto Moody. O nome do filme era Por Acaso ou Preconcebido. A gente passava o filme e pregava em seguida. E a experiência lá foi isso que eu falei para vocês. Os rapazes quiseram me pegar e eles tiveram que fechar, trancar o portão da escola. E eu tive que sair pelos fundos da escola, entrei às pressas num Chevette, um carro que alguns aqui nem sabem que já existiu. Entrei num Chevette, saíram disparada comigo. E eu voltei para casa, tenho que confessar naquele dia, queridos, pensando assim, meu Deus, eu orei tanto, eu esperei tanto que fosse uma bênção esse trabalho. E agora eu quase apanho na escola, ao invés de ver as pessoas se convertendo. Mas você vai se lembrar que eu disse o seguinte, querido. No culto primeiro, que foi no domingo seguinte, isso era quarta. No culto do domingo, o primeiro que eu estive, uma pessoa pediu a palavra, um aluno daquela escola, e ele disse, eu entreguei a minha vida a Jesus lá naquela escola, e eu quero agora participar desse trabalho aqui. Esse homem hoje é professor no Instituto Presbiteriano Mackenzie de São Paulo. Ele tem um mestrado e acho que um doutorado em História, e é pastor de uma igreja lá de São Paulo também. Quando eu voltei para casa, eu não tinha visto nada. E a gente é fraco assim. A gente é fraco assim, pensa, meu Deus, eu orei tanto para dar nisso. Por que que a gente não descansa o coração no fato de que Deus não mente e não brinca? Deus manda a gente fazer uma obra em nome dele, a gente faz e quer decidir os resultados. Que seja desse jeito, eu me desagrado. A fé evangélica não é essa. A fé evangélica confia que Deus está no controle e o que está acontecendo é o que tinha que acontecer. Viva isso no cotidiano, querido. Viva isso no seu dia a dia. Você orou, você pôs diante de Deus. Ele tem promessa para você. Sossega o teu coração, descansa em Deus. Descansa em Deus. Mesmo que não seja você a ver o cumprimento da promessa. Quantos pais e quantas mães choraram aos pés de Jesus, aos pés da cruz, clamando pela conversão dos filhos. Eles não viram a conversão dos filhos, mas os filhos se converteram e se tornaram bênção depois que essa pessoa partiu. Quando a minha mãe foi levada para o Senhor, meus 2 irmãos estavam perdidos no mundo e ela orando por eles. Hoje os 2 são presbíteros e um cuida de uma igreja lá em Cabeceira Grande que você conhece. E eu estou aqui pregando a palavra. A fé evangélica não precisa ver o cumprimento, ela só precisa saber que Deus prometeu e ponto. A fé evangélica, queridos, presta atenção nisso. A fé evangélica não é linear, mas não retrocede. Vou explicar. Como eu disse há pouco, depois daquele trabalho, eu voltei para casa titubeando, inquieto, angustiado. E a fé evangélica passa por esses momentos, a gente passa. Tem hora que a gente dá uns baques. Tem hora que ao invés de ser linear, se torna sinuosa a nossa convicção. Não que a gente já tenha perdido, mas vem um desânimo, a desesperança, a gente retoma. A fé evangélica nem sempre é linear, mas ela nunca retrocede. Volta comigo os olhos para o capítulo 11, agora no versículo 35. 35. Esse versículo é dividido. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, extraordinário. E aí começa um relato estranho. Alguns foram torturados, outros passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejamento, foram provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos,
maltratados. Eu tenho a impressão que alguns pregadores da nossa geração, rasgaram essa parte das suas Bíblias. Quando mostra que homens e mulheres de Deus passaram necessidade. Irmãos, aqui está dizendo assim, necessitados. Necessitados. E nós estamos no capítulo sobre as referências de fé. E queridos, em momentos como esse, nem sempre a gente é aquele gigante que a gente gostaria de ser. Ah, como a gente gostaria de ser como Jeremias, o pilar de ferro. O pilar de ferro não verga, não dobra, está ali rijo, firme. Mas eu não sou um pilar de ferro, gostaria de ser. Gostaria muito de ser. Mas há momentos, queridos, que a gente se deixa levar pela tristeza, pela angústia, pela dor, pela necessidade, pelas circunstâncias. Mas, irmãos, o mais importante é, mesmo em momentos como esse, a palavra final sobre estas pessoas é essa aqui, no início do versículo 38, que ainda fala que eles foram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas aí o versículo 38 é introduzido assim: homens dos quais o mundo não era digno. Aleluia. Está sofrendo, querido? Você é um discípulo fiel a Jesus, uma pessoa de oração. Você vem buscando exercer com fidelidade o seu ministério, mas mesmo assim tem sido dura a luta para você, difícil demais, a caminhada para você tem sido espinhosa. Talvez Deus esteja inscrevendo você na lista desses, dos quais o mundo não é digno. Como a nossa geração precisa entender isso? Os pregadores estão dizendo na televisão, para arrecadar, para pegar dinheiro, que isso não acontece. Há alguns loucos que chegam a dizer que se isso acontecer com o servo de Deus é porque ele está em pecado. E porventura, os homens que andam em pecado são aqueles dos quais o mundo não é digno? Não. Os servos que andam em santidade, desses esse texto está falando. Mas eu repriso para você, querido, cerrados pelo meio, jogados em cova, passando necessidade, mortos ao fio da espada. Hoje a gente lê mortos ao fio da espada, não nos toca. Mas pense no pai e na mãe vendo o filho sendo morto. Por causa da sua fé. Por causa do seu Deus. Não devia ser o oposto. O que estão dizendo hoje é isso. Se você é de Deus, isso não vai acontecer. Pode acontecer sim, queridos. Mas você não vai retroceder, porque nisso você vai confirmar se você realmente tem a fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Crer em Deus quando a água está saindo da rocha é fácil. Crer em Deus quando vai jogado na cova é que é duro. É que é difícil. O importante aqui, queridos, é não retroceder. Compara esses versículos aí com esse versículo 15. Todos esses morreram na fé sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olhando, vendo, vai acontecer, e morria. Meus queridos, a fé dos homens é uma fé condicionada. Eu disse há pouco que existe fé fora do Evangelho. Aliás, na conversão de Po Yong-Chu, aquele pregador, pastor daquela maior igreja do mundo na Coreia, num seu livro chamado Quarta Dimensão, ele fala disso. Ele se impressionava de ver os milagres que aconteciam no budismo. Aí ele escreve esse livro, não vou entrar no mérito, chamado A Quarta Dimensão. O que eu quero destacar é o fato de que ele via milagres acontecerem fora da igreja evangélica. E os homens sem Deus têm fé, mas é uma fé de homens. Não é esse dom, esse presente de Deus, é uma fé de homens. E esta fé está condicionada. Vou tentar dar um exemplo. Seria como uma pessoa muito confiante que dirige o seu carro numa autoestrada em alta velocidade, porque ele acredita na qualidade das peças do seu carro, que foi um carro caro.
Mas aí ele vê um carro da mesma marca do seu, do mesmo modelo, acidentado e dentro dele esmagado todos os ocupantes. Essa pessoa muito provavelmente vai desacelerar dali para frente. Até aí era confiança total. Mas o mesmo carro está batido com as pessoas esmagadas dentro. Ele agora já não confia tanto no carro. Por quê? Um acontecimento mudou a confiança dele. Agora, notem o que eu quero mostrar aqui. A diferença para a fé evangélica, da fé dos homens. Um servo de Deus ora e pede a Deus direção para montar uma empresa. Monta a empresa. Um tempo depois ele está quebrado, sem dinheiro e com dívida. A fé dele diminui? Não, aí ele vai para a igreja, na reunião de oração, pedir graça de Deus para continuar a vida. Isso é a fé. Ele não vai embora e diz assim, orei, pedi, Deus me abandonou, não quero saber desse Deus. Se a fé que vem de Deus estiver no coração dessa pessoa, ela vai para a igreja dobrar o seu joelho, reconhecer que o Deus soberano tinha algo nisso para ensinar a ela. E ela vai esperar em Deus, e daí a alguns anos, ela vai olhar para trás e dar o seu testemunho. E dizer, Deus estava fazendo algo grande naquela ocasião que eu ainda não via. Mas Deus estava fazendo. Entende isso, querido? Você pode oscilar em alguns momentos, dúvida, inquietação. Isso acontece, infelizmente acontece. E não adianta ficar aqui numa espécie de autoajuda, com raciocínio de pensamento positivo, dizendo que não acontece, porque acontece. Eu imagino que sim, comigo pelo menos. Comigo pelo menos. Mas, querido, a gente não volta, a gente não retrocede, a gente não abandona a fé. A gente, quando ora e acontece diverso do que a gente esperava, a gente ora mais. Quando a gente busca a Deus e as coisas não estão dando certo, a gente busca mais. Agora, os homens que creem por causa do coração deles e não por causa de Deus, não por causa desse presente de Deus, eles desanimam e vão embora e vão tocar as suas vidas como bem entenderem de tocá-las. Meus amados, depois vocês confiram, não vou ler agora. Capítulo 10 de Hebreus, versículo 31 em diante. Fala do sofrimento da igreja, da luta da igreja. Muito sofrimento. E o texto termina de uma maneira magistral. Vou ler só o seu final, do capítulo 10, que precede esse que nós estamos, sobre o qual estamos refletindo nesses dias. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não tem prazer a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem é da fé não retrocede, não volta atrás, não desiste, não desanima a ponto de abandonar. Fica firme, mantenha a sua trajetória. Caminhando, queridos, para a fé evangélica, o céu é o limite e o milagre uma contingência. É importante entender isso, porque estão invertendo isso na nossa direção. Para a fé evangélica, o céu é o limite e o milagre é só uma contingência, é uma circunstância. Nós cantamos aqui hoje à noite algo nesse sentido, querido. Quando nós cantamos aquele canto que associou as palavras morte e vitória. Eu achei muito interessante associar a palavra morte e vitória. O livro de Apocalipse associa morte à alegria. Só pela fé evangélica a gente faz isso. Você já foi ao enterro de um ímpio, querido? Eu já tive a infelicidade de oficiar as exéquias de um ímpio. Que coisa triste. Que coisa triste. E que diferença quando você vai, num momento desse, para despedir do corpo de um servo de Deus. As pessoas choram de forma equilibrada, se abraçam, e principalmente é uma coisa maravilhosa, cantam. Só a fé evangélica pode fazer isso. Levar alguém a cantar numa hora dessa. Para nós, queridos, que cremos em Jesus, o milagre é um acontecimento circunstancial. Não firme a tua caminhada em Deus em busca de um milagre. Porque o milagre é circunstancial. Eles não receberam a promessa e não se importaram com isso.
porque eles esperavam receber algo muito maior, muito maior. No versículo 16, aqui do texto que nós lemos hoje, tem isso. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Esperam algo superior. Irmãos, vamos nos lembrar que os versículos anteriores falaram até de ressurreição. Mas há algo superior. A nossa geração precisa enxergar esse algo superior. Não caia no canto de sereia desses pregadores sem compromisso com a verdade, que estão ensinando que a vida aqui neste mundo, que jaz no maligno, de quem Satanás é o Deus, não caia nesse canto de sereia de que a vida aqui, para quem crê em Jesus, é necessariamente fácil. Queridos, nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui, mas o nosso coração está atrelado à eternidade, a Deus, à eternidade com Jesus. Que dificuldade nós temos de desatrelar nossa atenção, nosso coração, nossas ocupações desse mundo. Em breve, queridos, nenhum de nós estará aqui mais. Nenhum de nós estará aqui. Eu já batizei neto de gente que eu casei. A vida passou depressa demais. Quando eu era menino, uma pessoa que tinha 40 anos, para mim era velha, agora eu estou com 54. A gente se engana pensando que é garotão, né, baby? A vida passa depressa, querido, é fugaz. Desatrela o seu coração desse mundo, querido. Pensa nas coisas do alto. Pensa na eternidade. É lá que Deus tem o cumprimento final da promessa que fez a nós, queridos. Meus amados, o extraordinário, o milagre, como eu disse, acontece fora do Evangelho. Mas só o Evangelho te leva ao céu. Só o Evangelho te garante a vida eterna. Por isso Jesus Cristo disse assim, ensinou isso. É melhor entrar na eternidade com o Pai, entrar no céu, sem uma das pernas, do que com as duas entrar no inferno. O raciocínio é esse. É melhor não receber o milagre da cura e entrar aleijado no céu do que correndo para o inferno. Mas nós lemos isso na Bíblia, passamos por cima e voltamos ao dia a dia, às preocupações, às inquietações. O nosso coração atrelado a essa verdade, queridos, tudo que se passar com a gente é só contingência, porque nós esperamos a eternidade. Nós estamos atentos, sobretudo, ao que vem depois. Finalizo. A fé evangélica motiva e legitima as obras aprovadas por Deus. Meus irmãos, no versículo 16, no final, diz assim: por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Esse versículo aqui é um desafio para mim, querido. Põe o seu nome aqui. Eu ponho o meu nome aqui. Será que eu posso ler assim? Por isso, Deus não se envergonha do Alcides. Não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Agora põe o seu nome. Deus se sente honrado. Deus se sente honrado em dizer: eu sou o Deus dessa pessoa aqui. Eu sou o Deus dessa pessoa. É isso que esse texto está falando. Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus. O Deus deles. E é por isso que ele preparou uma cidade especial para eles. No versículo 38, como eu disse, está essa frase: homens dos quais o mundo não era digno. Chama a sua atenção finalmente para o seguinte, nesse capítulo 11 de Hebreus, a fé precede os verbos. As ações são precedidas pela fé. O que legitima as ações é a fé. Não são os acontecimentos que legitimam a fé, mas a fé legitima os acontecimentos. Entende isso? Pela fé,
aconteceu isso e isso. Pela fé, mais isso e isso e isso. Significa dizer o seguinte, queridos, o milagre na nossa vida não é que nos leva a ter a fé que nos leva ao milagre. Entende essa diferença? Uma pessoa que tem fé só porque viu o milagre está invertendo. A fé dada por Deus a você, exercitada. A fé que Deus deu a você como presente. Uma vez exercitada, levará você naturalmente ao extraordinário, até o céu. Você não pode depender do extraordinário para ser conduzido à fé. A fé que te leva ao extraordinário. Meus amados, meus queridos, eu sei que sempre que a gente prega sobre fé, há uma certa expectativa de que a gente vai anunciar que coisas maravilhosas, tremendas, grandiosas vão acontecer. Mas hoje nós já cantamos aqui o maior milagre que pode acontecer e já aconteceu. Por isso eu chamo os músicos para terminar por mim essa mensagem, cantando conosco de novo o último canto que nós cantamos. Venham aqui para frente. E você vai pensar naquela hora que a frase diz assim: o maior milagre Deus já fez em mim. Não pensa que foi aquela conta que você pagou quando não tinha dinheiro, não. Não pensa que foi aquela doença que Deus curou, aquela casa que Deus te deu, o emprego que você pediu e teve. Isso aí, queridos, isso aí, para Deus, é quase como nada. Quase como nada. Sabe por quê? O presente e o milagre que aconteceu na sua vida teve um preço altíssimo. Para que o maior milagre acontecesse com você, o filho dele morreu. O filho de Deus morreu. Então não espere que coisas outras aconteçam para você saber que o milagre de Deus está se realizando na sua vida. Amém, querido? Vamos cantar de novo. Vamos cantar de pé. Incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar no coração. Num Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente em Ti. Num Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre
Pai